aqui é a Lili. O ano começou ontem, nós já estamos em fevereiro. Tem muita gente dizendo que janeiro foi gigantesco, que durou o ano todo, que durou 300 dias. Mas pra mim ontem, literalmente ontem, ainda era 2023 e nós já estamos no segundo mês do ano. Por isso nesse vídeo eu vim falar dos livros que eu li já nesse mês de janeiro e também tiveram alguns que eu escutei no Audible, no caso audiobook, né? A MLV me ajudou a mandar um foco nas leituras, por isso que tem aqui, eu acho que são 10 no total, mas isso não é o normal que eu leio todo mês. Já comecei o ano com o pé direito lendo Mistborn, o Poço da Ascensão. Esse daqui é o segundo volume ali da primeira era de Mistborn. Eu gostei bastante dessa sequência, o primeiro é o Império Final. Eu achava que o Império Final seria muito bom, que de fato ele foi, só que o segundo livro da série geralmente ele tem uma barriga, ele não é muito bom. Só que no Poço da Ascensão ele tem muita explicação de mundo, ele tem muita explicação de universo, muitas coisas ainda ficam em aberto, né, pra gente só descobrir ali no terceiro, que é o Herói das Eras, mas ainda assim ele não consegue ser aquele livro, como que eu posso dizer? Aquele livro inútil de uma trilogia, sabe? Muitas vezes quando você vai ler uma trilogia, o primeiro é introdutório, né? Muito bom. O segundo é barriga e o terceiro é maravilhoso. Nesse daqui, não. O segundo, ele tem sim uma parte muito mais lenta ali no começo do livro. Só que tudo faz muito sentido, toda a construção dos personagens faz sentido. E esse livro tem muito sobre política. Nós vamos ter aqui, logicamente, o relacionamento dos principais. Sim, só que ele fala muito sobre sistema de governo, porque no primeiro volume ali eles estão tentando derrubar um governo. E nesse segundo eles estão tentando implementar um novo governo, porque os Scars, que seriam meio que a população pobre e também escravos aqui desse mundo, eles começam uma revolução porque eles não aguentam mais ter que servir os senhores nobres e todas as pessoas ricas ali desse mundo. O que eu acho muito legal em Mistborn é que a magia dele funciona à base de metais. Cada metal ele tem uma capacidade diferente. No caso, se por exemplo, um metal ele tem uma propriedade, a sua liga, né, a liga desse metal, ele tem um poder inversamente proporcional. Por exemplo, se você tem o ferro e o ferro ele empurra, o aço, que seria a liga desse metal, ele puxa. E assim por diante com todos os metais. Como funciona a magia? Ele tem o poder de queimar, né? Você pega esse metal, ingere, queima ele e aí você tem um poderzinho referente a esse metal. Mas também tem um outro poder que seria de armazenar habilidades no metal. Como funcionaria? Você tem ali, sei lá, um bracelete. Aí você coloca no teu braço e você quer armazenar, não sei, eu não lembro exatamente qual metal faz cada coisa, tá? Mas você quer armazenar força física. Só que você tem que dar a sua força física para esse metal. Você vai passar dias, semanas ali mais fraco que o normal, para quando você quiser acionar essa habilidade, você põe esse bracelete de volta e aí você fica, sei lá, bombadão, extremamente forte. Tem essas duas habilidades ali no universo e também tem muito envolvendo religião aqui nessa história, tá? As pessoas pobres, que são os Scars, geralmente ela tem o imperador ali, né, como uma imagem realmente divina, como se fosse o poder supremo e que elas têm que, de fato, idolatrar esse cara. Nesse segundo, essa religião meio que cai por terra, só que começa a surgir uma nova religião. E é muito legal você acompanhar uma religião surgindo e as pessoas ficando, ah, isso aqui é só baboseira, vocês estão acreditando em algo de carne e osso. Eu tô aqui pra dizer, por exemplo, que não é divindade. Gosto muito de Mistborn, eu acho que o Herói das Eras ele vai ser completamente frenético, porque aqui no final do segundo a gente tem algumas respostas, mas um poder novo que nós não fazemos ideia do que é, o que tá acontecendo, o que essa coisa, vou falar coisa porque eu não sei o que é de fato, que é realmente nesse universo, o que são as brumas. No terceiro eu acho que vai ter muitas respostas e eu já tô louca pra começar o Herói das Eras assim que eu finalizar as leituras que eu tenho em andamento, que são algumas, mas pro final do vídeo eu falo quais são. Em seguida eu li Colapso, do autor Roberto Denzer. Esse é um livro de distopia com horror e nele o mundo está indo pro saco. Resumindo muito, o mundo tá indo pro saco. Vários países congelaram completamente e em outras partes do mundo tá um completo deserto. Florestas está sendo muito difícil de você encontrar, no caso vegetação, qualquer tipo de planta para você se alimentar também tá muito difícil. O nível do mar subiu, então várias cidades ali costeiras não existe mais e os animais diminuíram consideravelmente, seja aquático ou seja terrestres também, tá? Mamíferos, nossa, se lascaram muito aqui nesse rolê. O que tem bastante nessa realidade são insetos, muitos insetos. Tanto é que essa agora é uma base alimentar dos poucos humanos que sobreviveram, tá? O que eles fazem? Eles chamam alguns tipos de inseto de crocante, porque eles tacam no fogo ali e comem, mas também tem uma outra forma de alimento que é se alimentar da sua própria espécie, né? No caso, você mata um outro ser humano e se alimenta dessa carne. E isso faz com que a violência nessa distopia seja muito forte, tá? Já tô dizendo que esse livro ele é distopia com horror, então você vai encontrar ali muita violência explícita, que às vezes pode chocar, mas não foi feita única e exclusivamente para isso, é o gênero do livro mesmo. É uma realidade completamente cruel, onde as pessoas elas não têm empatia por quem elas não conhecem, tá? Tem umas pequenas, míseras, minúsculas comunidades ali de poucas pessoas
pessoas que elas tentam se defender, mas muitas vezes não é nem porque elas têm, sei lá, um tipo de sentimento um pelo outro, é mais porque se tiver em 2, 3 é mais fácil pra todo mundo ficar vivo. Eu gostei muito do livro, tá? Eu adoro essa distopia extremamente violenta. Pra mim ele foi 5 estrelas. Foi realmente uma surpresa. Eu achava que eu iria gostar, só que eu não achei que eu fosse gostar tanto assim. Tô querendo ler outras coisas agora do autor. Eu achava que esse livro aqui era o primeiro publicado dele, tá? Tanto é que na MLV eu botei que seria, tipo, o livro de estreia do autor. Mas eu descobri que não, ele teve publicações antes. Só que eu não achei ali nenhuma forma de você poder comprar, no caso, nenhum estoque pra você poder adquirir. Só que tem vários livros de contos dele que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em ler, tá? Eu quero pegar vários livros dele ali pra eu poder ler no Kindle Unlimited, porque é coisa de, sei lá, 40 páginas, 15 páginas, são continhos realmente pequenos. Eu adorei a escrita do Roberto Denzer e é por isso que eu quero ler qualquer coisa agora que ele publicar. Depois dessa distopia que teve bastante desgraceira, eu precisava de um romance levinho meio que pra limpar a minha mente. Não é um gênero que eu leio muito, mas de vez em quando eu gosto de pegar porque é um livro que vai muito fácil. Eu acho que aquela coisinha fofinha, eu leio assim, ó, numa tacada só. Pra esse eu peguei Se Não Fosse Por Você. Esse livro eu li junto com o Clube da Alana, do Mais Livros Que Amigos. Teve até debate com a autora, tá? É um livro nacional que eu achei super legal. E ele também tá disponível no Kindle Unlimited, caso você queira ler. E pode ser lido por menores de idade, tá? Não tem hot. Ele realmente tem a premissa de um livro fofinho, onde tem uma protagonista que ela tá estudando pra caramba ali pra conseguir passar num concurso pra delegada. E um cara que ele também já foi concurseiro, mas que agora ele está num patamar que eu acho que ele é promotor de justiça. Eu não lembro muito bem, mas ele já passou pelo concurso e ele tá no cargo que ele queria estar. A relação dos dois é muito legal, é muito fofinha. O protagonista masculino, ele apoia a protagonista feminina em praticamente tudo. E foi realmente um livro muito gostosinho que eu adorei de ter lido e deu aquela limpada mesmo pra eu ir pra um outro livro mais pesado depois. Esse ano eu tô com um projeto pessoal de reler alguns favoritos meus, uns que eu li há bastante tempo e outros que nem tem tanto tempo assim. E pra esse mês de janeiro, o que eu reli foi Flores para Algernon. Pra mim, esse livro continua sendo 5 estrelas, ele continua sendo favorito, mas eu já não acho que ele seja o favorito acima de todos os outros. No caso, ele não é o melhor livro que eu já li. Não quer dizer que ele é ruim, tá, gente? Pra mim esse livro ainda é maravilhoso. Eu ainda vou continuar panfletando Flores para Algernon aonde eu conseguir, mas hoje ele não é o meu top 1, mas continua bem próximo do topo. Eu vou até fazer uma resenha 2.0 de Flores para Algernon. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar. Não vai demorar muito, tá? Eu realmente quero falar tudo que eu acho dessa releitura, tudo que eu peguei na segunda vez que eu li e na primeira eu não tinha percebido porque eu tava extremamente emocionada com o que tava acontecendo ali na história. Esse é um livro que pra mim ele é necessário pra todo mundo ler pelo menos uma vez na vida. Eu não sou muito de dizer, ai, todo mundo deve ler esse livro, mas Flores para Algernon eu acho que sim, é esse o caso dele. Todo mundo precisava dar uma chance. E o último livro que eu li, porque a partir daqui foi só ouvido, né, no Audible ali, como eu comentei com vocês, e esse foi meu primeiro livro do King, um livro escolhido pelo meu clube pra gente ler em janeiro, e foi Misery. Eu vi muita gente dizendo que não era uma boa entrada pro autor, mas eu gostei bastante. Pra mim ele foi um livro 4 estrelas. A única coisa que eu não curti muito foi o epílogo. Eu acho que o final ele poderia ser muito melhor se esse capítulo fosse completamente excluído, sei lá, deixasse aquele final em aberto, aquele final meio que a gente fica na dúvida, o que tá acontecendo. Eu não posso falar por que exatamente pra não dar spoiler, tá? Porque que pra mim esse epílogo ele é, sei lá, uma coisa desnecessária, mas mesmo assim valeu super a pena. Pra mim Misery foi sim uma boa entrada pro King, porque eu não gosto de livro sobrenatural. Eu vou dizer eu não gosto meio entre aspas, porque eu também nunca li tanto. Eu levo em relação porque eu não sou muito fã de filmes. Sobrenatural, sei lá, pra mim vira meio que palhaçada. Não me dá medo, pra mim vira piada. Então eu acho que Misery foi sim, porque aqui são duas pessoas de carne e osso, uma psicopata e um cara que foi sequestrado por ela ali, porque diz ela que é a fã número 1 dele. Enfim, eu gostei bastante, eu quero ler até outros livros do King. Eu peguei algumas indicações, eu tô muito de olho na Zona Morta, e foi um livro que, pelo que eu vi, é um cara que prevê o futuro, achei bem legal a premissa, cujo que eu também fiquei sabendo que ele só traz ali uma agonia, mas não tem nada sobrenatural. Salem, que se eu não me engano envolve vampiros, e Dança da Morte, que eu não me lembro, não faço a menor ideia do que acontece, mas quando me disseram sobre ele, eu fiquei super interessada. Misery foi o livro que nós lemos em janeiro e agora em fevereiro a gente vai ler Assistente do Vilão. É o lançamento da Alt e esse, pelo que eu vi, é uma trilogia
trilogia, coisa que eu não sabia quando ele foi pra votação. E também é uma romantasia. Pelo que eu tô vendo, vai ser um livro extremamente divertido. Ele diz que ele mistura The Office com alguma outra coisa que eu não estou me lembrando, mas todo mundo que lê diz que se divertiu pra caramba e eu tô realmente apostando no divertido. Se você quiser ler junto com a gente, é só se inscrever pelo formulário do clube que tá aqui na descrição. Entrando agora nos audiobooks, eu vou começar por Joana Dark, porque esse eu ouvi e li ao mesmo tempo. Eu tenho até a edição física aqui em casa. Ele foi um livro pra mim mais ou menos, foi um livro ok, uns 3 estrelas por aí, porque eu acho que a história em si não me agradou tanto. Não é a escrita da autora, tá? Não é ruim, não é isso. Só que sabe quando uma história não te cativa, aquela história fica meio enrolada? Foi mais ou menos o que eu senti lendo e ouvindo Joana Dark, ou seja, eu estava com um audiobook e com um livro e mesmo assim eu achei que estava enrolando um pouco. Eu acho que a pessoa que for só ler, ela pode ter um sentimento ainda mais de enrolação do que eu tive. Em seguida, eu peguei alguns audiobooks mesmo, eu ponho no fone ali enquanto eu faço algum serviço de casa e aí eu consigo ouvir. Mas eu preciso que o livro seja fácil. Fácil eu quero dizer que é um livro geralmente um audiobook não tão grande, sei lá, umas 8, 10 horas no máximo, e que também seja de um gênero muito fácil pra mim, que seria romance, ou então, sei lá, um drama. O livro ele tem que estar dentro da nossa realidade. Construção de universo mágico, ou sei lá, um sci-fi, coisas do tipo, pra mim ainda não funciona. Eu preciso realmente não imaginar tanto além do, sei lá, relação de 2 pessoas, 3 pessoas, sei lá, coisas desse gênero. E é por isso que os audiobooks que eu peguei, eles estão um pouquinho por fora ali dos gêneros que geralmente eu mais leio. O primeiro que eu escolhi foi depois daquele Verão, porque eu ouvi gente falando que era legal, que ele era, sei lá, um livro que tem um pouco de drama, mas que também tem a sua parte divertida. É um romance e onde a principal ela tenta se perdoar e também conseguir o perdão de uma pessoa ali que ela magoou há muito tempo no passado. Eu achei o livro ok, mas eu já tinha desconfiado desde, sei lá, o 2º, 3º capítulo qual era a merda que ela tinha feito e isso não me trouxe a surpresa que deveria trazer na revelação ali, né, lá no final do livro. E sei lá, mas eu achei a narração muito boa e passou realmente voando. E pra fazer minha assinatura do Audible valer, eu peguei um livro que eu li há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que foi Corte de Espinhos e Rosas. Eu não curto muito esse primeiro livro e a minha opinião continua sendo a mesma. A autora, ela escreve um romance muito bom, um romance muito bem feito. A relação dos personagens, seja eles no caso de parceria ali, ou de família, é muito bem feito mesmo, muito bem embasado, o desenvolvimento é legal, mas a fantasia, ela esquece no churrasco. Ela esquece no churrasco. Ai, qual é o, sei lá, tem um pó de pilim-pim aqui e aqui tem uma asa. É só isso. A vilã, ela, né? Ela não convence, ela arruma dificuldades pra si mesma que não faz muito sentido. Na verdade, não faz sentido nenhum. Aí você vai me falar, ah, não, mas isso aí é porque é o primeiro. No 2º e no 3º explica. Gente, não explica. Eu já li os 2. Tem um rei que não tem nome, um caldeirão que tem umas pernas, não faz sentido nenhum. Aí o caldeirão fica andando pra lá e pra cá, aí enfia a gente em caldeirão e daí você sai fadinha. Sério. Desculpa, eu não consigo ver nenhuma lógica nisso e eu acho realmente que a fantasia da Sarah J. Maas não é muito bem feita. Então por isso que esse livro ele continua tendo 2 estrelas e meias, 3 estrelas, que basicamente o romance é muito divertido, é muito bem feito, mas a fantasia eu prefiro fazer de conta que ela não existe porque não tem explicação nenhuma. Não tem explicação nenhuma. Não sei, eu não tenho problema nenhum com romantasia desde que a fantasia ela seja pelo menos um pouco explicada e que essa explicação faça algum sentido. Esse foi um motivo que dificultou ainda mais eu gostar desse primeiro livro. E pra piorar, a narração desse daqui foi bem estranha. Sabe quando você está falando, aí daí a pessoa corta a frase numa entonação completamente nada a ver? Foi basicamente isso que eu senti durante a narração do e-book inteiro. Tava muito estranho, muito truncada. Você via que a frase era completa e tinha uma pausa no meio do caminho, que não fazia o menor sentido. Em seguida, eu peguei o audiobook de Até a Próxima Estrela. Esse foi bem legal. Eu achava que ele era só romance, mas ele também mistura um pouquinho ali de sci-fi. Tem várias realidades de 2 mesmas pessoas e elas se encontram sempre. Independente de quais são as suas idades, quais são as suas profissões, o que elas querem da vida ou até mesmo a sua sexualidade, não importa, elas sempre vão se encontrar. Ele tem sim um pouco de romance ali, mas bem pouco. A maioria aqui envolve mais drama e de construção de relacionamento entre 2 pessoas que, independente de como seja a vida delas, elas vão se encontrar e elas vão se apoiar. Chega até num certo momento que elas se conhecem tanto que elas começam a odiar os defeitos uma da outra. Não vou dizer que é um livro, nossa, que perfeito, mas eu gostei bastante e eu achei o plot twist do final também incrível.
E é legal, gostei da narração desse daqui. E por último eu peguei a Guarda-Costas, outro romance romântico também, e esse foi de longe o mais divertido de todos. Eu acho que a narração dele foi muito da hora. A pessoa que narrou, que eu não lembro quem foi a narradora, mas ela dá umas entonações bem legais quando a protagonista, ela tá, sei lá, sendo sarcástica, quando ela tá falando com a própria cabeça. Achei muito legal mesmo as entonações que a narradora dá. E aqui é a história de uma mulher que ela trabalha numa agência realmente de guarda-costas e ela vai agenciar um cara que ele é famoso, ele é ator de cinema e tem um monte de stalker atrás dele. É bem divertido, obviamente os dois vão se envolver, porque como eu disse, é um romance e também é um romance fofinho, não tem hot. Se você é um tipo de pessoa que gosta de um livro só pra, como é que eu posso dizer, dar um quentinho no coração, eu acho que você vai gostar desse audiobook. Pra mim foi 3 estrelas, porque dificilmente eu dou 5 estrelas pra um livro de romance, mas eu acho que foi muito bem feito e a narração também agregou demais a história. Em andamento eu tenho 2, um deles é Nós Somos as Cidades, da N.K. Jemisin. Esse aqui eu tô lendo em conjunto com o meu clube, tem muita gente que odiou, teve gente que abandonou, mas também teve muita gente que gostou. Eu ainda não sei o que eu acho da história, eu tô mais ou menos em uns 35% dela, e a única coisa que eu tenho pra falar até agora é que me passa muito uma vibe Homem-Aranha. Se você gosta de HQ, se você gosta ali dos filmes da Marvel, sei lá, me passa muito uma vibe do Homem-Aranha, cara, que é um herói que ele fica ali pelos bairros ajudando as pessoas. Pois é, eu tô sentindo muito isso enquanto eu tô lendo Nós Somos a Cidade. Não sei ainda se eu vou gostar ou não, mas pelo menos até agora eu não tô desgostando. E outro que também tá em andamento, esse aqui eu não tenho nem opinião porque tá muito no começo ainda, é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Eu achei essa edição muito bonita e eu tô realmente apostando que eu vou adorar essa história, mas por enquanto, como eu disse, eu não tenho nenhuma opinião formada ainda. Esse aqui tava na minha TBR da MLV, assim como Nós Somos a Cidade, mas eu não consegui dar conta de finalizar nenhum dos dois, por isso que eles vão pra fevereiro. Eu li no total de 5 livros e eu vi 5. Desses, 4 lidos foram pra MLV, porque o Poço da Ascensão eu já tinha lido ali antes de começar a maratona. E dos ouvidos, um deles também foi, que foi o Joana Dark, que eu li e ouvi ao mesmo tempo. Eu acho que 10, uma conta muito boa, fechou muito bem o mês, mas esses 5 que eu ouvi, eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não desprendi meu tempo pra eles. Eu estou ouvindo os audiobooks enquanto eu tô lavando vasilha ou fazer algum outro serviço de casa que eu já tinha de fazer. Então, realmente, o meu tempo pra ler foram apenas 5, tá? Se você tá vendo esse vídeo aqui falando, nossa senhora, 10 é demais, eu só li 1, não precisa se comparar, você não precisa ter lido ou ouvido a mesma quantidade que eu. No meu caso, realmente, tem mais livros porque eu faço vídeo aqui pro YouTube, eu preciso ter mais histórias na minha cabeça. Mas se você leu um, cara, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Você leu aquele livro e foi um bom tempo gasto, tá ótimo. Eu vi gente que, por exemplo, leu 30 e eu 10, né? 5 lidos, 5 ouvidos. Eu não tô me comparando a essa pessoa de 30, que se essa pessoa leu 30, parabéns pra ela, mas eu não preciso ter lido 30 pra ficar feliz, então você também não precisa se comparar pra, tipo assim, números, a gente não tá numa corrida, a gente não tá disputando nada. Pra mim, os livros de janeiro foram maravilhosos, tanto em quantidade quanto em história, de fato. Os ouvidos serviu pra fazer com que a minha cabeça ficasse um pouco mais limpa e que eu lesse melhor também os outros livros um pouco mais pesados. E os lidos tiveram um que eu amei demais, como eu falei, de Colapso, e também de O Poço da Ascensão, que eu adorei esses livros. E o Se Não Fosse Por Você foi um livro que eu li super rapidinho, cara, eu adorei também essa história. Se você não conhece, pega lá no Kindle Unlimited. Achei super divertida e também super fofinha, se você gosta desse gênero. Vou convidar você que tá aqui assistindo esse vídeo a ler Assistente do Vilão com o meu clube. Se quiser, é só se inscrever no formulário que tá aqui embaixo. Esse livro nós vamos ter o debate no dia 26 de fevereiro, então tem bastante tempo ainda para, se você quiser comprar o exemplar ou talvez o e-book, né, como você preferir, chegar na sua casa, ler e ter tempo de debater com a gente ainda. É só se inscrever aqui embaixo. A única regra pro clube é ser maior de 18, porque tem livros ali, por exemplo, que não tem como pessoas menores de idade ler, como foi o caso de Misery, porque tem violências explícitas, ou vários outros livros também que tem alguma coisa ali, seja pro lado sexual ou seja pro lado da violência, que não tem como menores de idade tá lendo, e eu não tenho como controlar esse tipo de coisa. Então, pra isso, o clube tem a regra de 18+. Foi isso, galera. Eu vou deixar na descrição o link de todos os livros que eu comentei, seja caso você queira comprar ou pelo menos dar uma olhada. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários qual foi o livro que você mais gostou de ter lido até agora, qual foi o favorito de janeiro e que, quem sabe, ele pode até estar entre os seus favoritos do ano. Beijo e até o próximo vídeo.